Olá, turminha do oitavo ano. Eu sou a professora Flaviane Souza e agora nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos trabalhar a parte da gramática, cujo conteúdo é sujeito e tipos de sujeito. Então vamos lá? Mas, tia, o que é sujeito? O sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Ou seja, o sujeito é aquele ser que pratica a ação. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Então, vamos para um exemplo. Percebemos que nessa oração o verbo é correu. Então, nós devemos fazer uma pergunta ao verbo que se refere. Então, vamos lá. Quem correu muito com o veículo? Muito bem. Identificamos o sujeito da oração, que nesse caso é o ajudante da loja. Agora iremos trabalhar os tipos de sujeito. Sujeito simples. O sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Exemplo: o empregado da casa vendeu seu carro. Para localizar o núcleo desta oração, é preciso nós fazer uma pergunta ao verbo vendeu. Quem vendeu seu carro? Podemos identificar que o núcleo desta oração é o empregado. Sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Exemplo: Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. E aí, gente, quais são os núcleos desta frase? Muito bem, Ana Maria e Joaquim. Porque ao fazer a pergunta, quem terminou o namoro? Identificamos que o núcleo é Ana Maria e Joaquim. Sujeito oculto. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Para melhor compreensão, vamos para o exemplo seguinte. Gostamos de pular carnaval. Então, percebe-se que o sujeito oculto dessa oração é o nós. Mas por que, professora? Por causa da conjugação verbal do verbo gostamos. Sujeito indeterminado. É quando ele não está expresso e não podemos reconhecê-lo nem pela terminação do verbo e nem pela identificação dos elementos aos quais o predicado se refere. Há, portanto, duas regras específicas para reconhecermos os casos de ocorrência. Então, vamos ver cada um deles. A primeira regra é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Exemplo: precisa-se de funcionários competentes naquela empresa. A segunda regra, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Exemplo: falaram mal de você na reunião. Sujeito inexistente. Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agentes da ação, como é o caso de os verbos que indicam fenômenos da natureza, como amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou e etc. O verbo haver, quando empregado com sentido de existir, acontecer indicando tempo passado. Os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo ou distância. Vejamos alguns exemplos. Trovejou durante a noite. Há boas palestras no congresso. Está na hora do intervalo. Encerro nosso vídeo aula dessa semana com esta frase de Braulio Bessa. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar,
Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Bom, galerinha, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma. Qualquer dúvida podem me perguntar. Estarei no aguardo da devolutiva de vocês, certo? Se cuidem e fiquem com Deus. Beijos da tia Flaviane.